Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Essa semana nós vamos continuar o estudo do sistema cardiovascular, falando especificadamente do coração. Bom, o nosso corpo humano, ele é formado por trilhões de células, e esses trilhões de células são formados por vários tipos de nutrientes. Esses nutrientes, eles precisam chegar em cada ponta do nosso corpo. E ele só vai chegar devido ao fato de você ter o sistema cardiovascular. Esse sistema cardiovascular, ele tem como principal órgão o coração. Esse coração, ele não é responsável por nenhum sentimento seu, tá? Ele é um órgão muscular e por ser um órgão muscular, ele é responsável por estar bombeando o sangue. Então, quem responde por sentimento é o cérebro. O coração, ele só tem função de bombeamento sanguíneo, sendo que o sangue passa 2 vezes, tanto na pequena circulação quanto na grande circulação, ele passa 2 vezes dentro do nosso coração, tá? Bom, quais são as principais características quanto à estrutura do coração? O coração, ele é uma bomba que impulsiona sangue pelo corpo, e ele é dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Ele é localizado na cavidade torácica, na caixa torácica, entre os pulmões, e o espaço que ele abriga é chamado de mediastino. Esse mediastino, ele vai ter a função de abrigar esse coração e proteger ele junto com a caixa torácica. Os batimentos cardíacos, eles são chamados de sístole ou diástole. Para vocês lembrarem, pensa assim, ó. Sístole é quando ele contrai, diástole é quando ele relaxa. Então, ele solta o sangue dentro dele. Então, ó, sístole, diástole, ok? Quais seriam as camadas que compõem esse órgão muscular responsável por bombeamento sanguíneo? Nós temos 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Essas cavidades junto com outras estruturas, compõem o nosso coração. Então, nós temos átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. A artéria pulmonar, que ela está posicionada bem aqui em cima, e a artéria aorta, de grande calibre, uma das mais importantes do nosso corpo, localizadas bem acima do coração. Essas camadas, o coração ele possui algumas camadas que compõem essa estrutura muscular, que é o pericárdio, o endocárdio e o miocárdio. O pericárdio é a camada que reveste externamente o coração, como se fosse um saco. Ele vai abrigar esse coração, proteger ele de uma maneira mais próxima dele. O endocárdio, ele reveste internamente as cavidades do coração, então é a parte interna da aorta, do átrio e do ventrículo esquerdo ou direito, ele vai estar lá dentro. E o miocárdio é o todo, é o coração como um todo, que tem contrações vigorosas e involuntárias. Você não consegue falar para o seu coração, para de bater, de maneira alguma. Ele involuntariamente, ele tem um batimento constante. Em média, 70 batimentos por minuto numa pessoa adulta e uma criança pequena ou um bebê dentro do ventre da mãe de 170 batimentos cardíacos até 180. Não pode baixar de 160. Quando começou a baixar de 160, o bebê ele não está recebendo oxigenação e não está recebendo nutrientes suficientes para se manter. Ele entra em sofrimento fetal, tá? Quando nós falamos desses movimentos de sístole e diástole, nós temos o chamado ciclo cardíaco. Esse ciclo cardíaco é uma sequência completa entre sístole e diástole que dura mais ou menos 8 segundos. O relaxamento é chamado de diástole e a câmara do coração ela se enche de sangue e a sístole ela impulsiona o sangue para fora do coração. Sístole, diástole, não se esqueçam disso. Esse ciclo cardíaco, ele é marcado pelo bombeamento sanguíneo, então ele é constante, tem um batimento mais forte, tem um tum mais forte e um tum mais fraco. Ele contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. E é uma sequência constante, você não tem como diminuir esse batimento cardíaco.
ok? Dentro do sistema cardiovascular, nós temos os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são divididos em três, basicamente. As veias, que têm as suas paredes medianas, aguentam pressão medianamente e elas vão levar sangue venoso, rico em gás carbônico. As artérias, que são vasos sanguíneos que aguentam maior pressão, a parede dele é mais grossa e elas levam sangue arterial, rico em oxigênio. E os capilares, eles vão atingir locais mais delicados do nosso corpo, porque nós precisamos da irrigação sanguínea em cada ponta do nosso corpo. Dentro das artérias, ainda ela pode se dividir em arteríola e dentro das veias em vênulas, que são estruturas mais finas ainda, mas todas elas têm a mesma função. Bom, falando de pequena e grande circulação, que eu já comentei na semana passada e eu vou retornar agora, basicamente o esquema acontece da seguinte maneira: coração vai para o pulmão, pulmão, coração, pequena circulação. Grande circulação, corpo, coração, coração, o corpo como um todo. Esse é um esquema mais básico. Então, ó, pequena circulação, coração, pulmão, pulmão, coração. Grande circulação, coração, corpo humano, coração. Por quê? Ele tem que levar o oxigênio para cada parte do nosso corpo, tá? Quais seriam as principais doenças do sistema cardiorrespiratório que nós podemos citar? Quando nós falamos de doenças cardiovasculares, são aquelas que vão dar algumas alterações e afetam o coração e os vasos sanguíneos. Nós podemos citar a aterosclerose, que seria o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, que pode levar à obstrução total e a pessoa pode vir à morte, diminuição do fluxo sanguíneo, tá? Dando consequências tanto ao coração, que você vai estar sobrecarregando, quanto ao cérebro. Então isso é muito sério. E tá relacionado com a alimentação, porque nós temos o bom e o mau colesterol. Dentro desse bom e mau colesterol, nós temos algumas características que nós podemos levar em consideração. A água e a gordura não se misturam. O colesterol, ele normalmente é carregado no sangue para os órgãos, ficando acumulado dentro do fígado pelas lipoproteínas. Esse mau colesterol, ele pode aderir à parede dos vasos e dificultar a passagem de sangue, entupindo essas artérias. E o bom colesterol, ele ajuda a remover o mau colesterol, deixando a pessoa com o coração saudável, sem estar sobrecarregado, tá? Quando nós falamos desse mau e bom colesterol, nós temos dentro do organismo, a gordura ela vai estar andando dentro do nosso corpo. Por isso que é tão importante nós termos uma alimentação saudável, para que não ocorra esse acúmulo de gordura aqui, ó. Ele começa saudável, depois ele vai acumulando a gordura, dificultando a passagem desse sangue, até chegar a obstruir totalmente, ok? Aneurisma. Esse aneurisma seriam pequenos coágulos que se formam dentro do sistema nervoso e ele não pode estourar esse aneurisma. Se acontecer de ter a formação do aneurisma, a pessoa muitas vezes ela pode passar por cirurgia e retirar essa bolha, vamos usar esse termo, ou esse acúmulo de sangue, para que a pessoa não venha a ter problemas severos no funcionamento do cérebro, tá? Então, como que seria esse aneurisma? Ó, ele vai formando esse acúmulo do sangue, ele vai formando e ele não pode se romper dentro do organismo. Se ele romper, a pessoa pode vir a ter sequelas cerebrais e até no funcionamento do sistema cardiovascular, como também pode levar à morte, tá? Nós temos as varizes, que o que são as varizes? É a dilatação e o alongamento das veias que podem ocorrer nos membros inferiores. Normalmente, ela pode acontecer porque a pessoa fica muito tempo de pé e não se cuida. Ah, professora, como que a gente pode estar demonstrando? Ó,
as varizes aqui são o entupimento e o acúmulo desse sangue que ele não consegue passar, ele não consegue fluir naturalmente, tá? Essa semana a professora Aline, ela vai mandar conteúdos da apostila, atividades da apostila para vocês estarem fazendo. Eu tô mandando atividades complementares e não esqueçam de entrar no blog. A professora Aline fez um blog relacionado apenas com o sistema circulatório, cardiovascular, para que vocês, lá nesse blog, vocês tenham atividades diferenciadas para estar desenvolvendo e respondendo dentro dele, ok? Um beijo e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!